Meu filho, não passa para a próxima linha sem me ouvir, porque o que está diante de você agora não chegou para ocupar o seu tempo. Chegou para interromper a queda, cortar a distração e impedir que você perca, mais uma vez, aquilo que o céu já colocou ao alcance da sua mão. Isto é urgente, isto é pessoal, e isto começou no exato segundo em que seus olhos tocaram estas palavras. Desta vez, os seus anjos não estão sussurrando de longe. Eles não estão esperando que você perceba sozinho. Eles estão ao seu lado agora, com urgência real, tentando te puxar para fora de algo que ainda não terminou de se formar, mas que pode te ferir profundamente se você continuar avançando sem discernir o que está acontecendo ao seu redor. É por isso que esta mensagem entrou na sua frente com tanta força, não para te assustar, para te parar a tempo. Escute com toda a seriedade. Esta é a sua última chance de ouvir antes que um ciclo feche por completo e outro se abra sem aviso. E o sinal que o céu escolheu para marcar este momento não é simbólico por acaso. São 2 minutos, apenas 2 minutos. Não como um número vazio, mas como uma contagem regressiva divina, um limite espiritual, um portal curto demais para ser desperdiçado e poderoso demais para ser tratado como coincidência. Não minimize isso, porque enquanto você ainda tenta entender se esta mensagem é mesmo para você, algo já começou a se mover no invisível. O céu não esperou sua lógica acompanhar para começar a agir. Seus anjos receberam ordem para te alcançar agora, neste ponto exato, porque existe aqui dentro uma chave que sua alma vai reconhecer antes da sua mente conseguir explicar. E se você se distrair cedo demais, se sair antes da hora, se tratar isso como só mais uma voz entre tantas, vai perder justamente a parte que destrava o que está preso. Meu filho, é por isso que o seu peito não está lendo isso de forma neutra. É por isso que há uma pressão diferente dentro de você. É por isso que a inquietação não foi embora, mesmo quando tudo ao redor parecia quieto. O que você sentiu na noite passada, o peso que apareceu sem nome, a pergunta silenciosa que voltou quando ninguém estava olhando, tudo isso não era vazio, era aproximação, era aviso, era o céu encostando na sua alma antes de falar alto assim. E agora estou falando alto. Estou falando porque você chegou perto demais do seu milagre para continuar agindo como se ainda estivesse longe. Estou falando porque há pessoas que perdem a virada não por falta de oração, nem por falta de valor, mas porque soltam a mão do processo no último trecho. Saem cedo demais, duvidam cedo demais, distraem-se cedo demais. E eu não vou deixar você fazer isso sem antes te confrontar com a urgência deste momento. Fique comigo. Não pule nada agora. Não deixe sua atenção escapar agora. Não entregue estes 2 minutos ao ruído que sempre rouba de você o que estava prestes a nascer. Porque esta mensagem não foi espalhada ao acaso. Ela foi direcionada, marcada, escolhida. Há um acordo espiritual acontecendo entre o céu e a sua alma neste instante, e a prova disso é que alguma coisa em você já sabe que não pode tratar este momento como comum. Respire fundo e receba esta verdade. Algo vai se destravar antes mesmo desta mensagem terminar. Não depois de semanas. Não quando tudo parecer perfeito. Não quando você finalmente se sentir pronto. Agora. Começa agora. Mas a sua permanência faz parte disso. A sua escuta faz parte disso. A sua obediência silenciosa faz parte disso. Porque o milagre que vem não responde ao desespero barulhento. Responde ao coração que permanece quando seria mais fácil sair. E há mais. O que está chegando não vem sozinho. Vem carregando uma revelação. Vem atravessando um último teste. Vem exigindo de você atenção total. Porque aquilo que parecia apenas cansaço, confusão ou atraso pode ser justamente o ponto onde o céu está escondendo a virada mais forte da sua história recente. É por isso que seus anjos insistiram. É por isso que esta mensagem te alcançou. É por isso que eu não estou falando baixo com você desta vez. Segure firme mais um pouco, porque a próxima parte vai tocar exatamente na ferida que você tenta esconder. Vai mostrar por que o peso aumentou, por que a sua alma ficou tão inquieta e por que o milagre que parecia distante está, na verdade, a apenas 2 minutos de começar a se mover ao seu favor. Meu filho, agora não desvia, porque a parte que vem toca exatamente no lugar onde você anda tentando parecer forte demais por tempo demais. Eu sei o que você tem feito. Sei como você segura o rosto diante dos outros e depois recolhe os pedaços em silêncio. Sei como o peito pesa sem explicação clara.
Sei como a noite chega, e em vez de descanso, traz perguntas, aperto e uma inquietação que ninguém vê. E é justamente aí que o céu está falando com mais força. O que você tem sentido não é fraqueza, não é confusão vazia, não é só cansaço acumulado. É o atrito de uma alma que já percebeu que está no limite de um ciclo, mas ainda está atravessando os últimos metros antes da virada. Por isso parece tão intenso agora. Por isso o peso aumenta justamente quando você achava que já não conseguiria carregar mais nada. Por isso a mente se enche, o coração se aperta e a vontade de recuar aparece exatamente quando o milagre está mais perto do que nunca. Escute isso com toda a atenção. Antes de uma mudança real, quase sempre vem um último teste, não para te destruir, não para provar que você é insuficiente, mas para revelar se, mesmo cansado, você ainda consegue permanecer. Se, mesmo ferido, ainda consegue ouvir. Se, mesmo sem entender tudo, ainda consegue não fugir no minuto decisivo. E é por isso que esta parte da sua caminhada tem parecido tão estranha. O nevoeiro aumentou porque você chegou perto da porta. Talvez você tenha sentido isso no corpo antes de conseguir explicar com palavras. Aquele peso no peito que aparece do nada, aquele vazio que volta quando o ambiente fica quieto, aquela sensação de estar cercado de gente e ainda assim carregar tudo sozinho, a vontade de parar, o medo de estar perdendo algo importante, a dúvida silenciosa que não grita, mas fica martelando por dentro. Deus, o que está acontecendo comigo? Por que tudo parece tão perto e tão difícil ao mesmo tempo? Porque você não está no meio do nada, meu filho. Você está na borda entre o que quase te apagou e o que Deus está prestes a acender. Na borda entre o cansaço que te consumiu e a clareza que começa a te encontrar. Na borda entre a dor que te isolou e a resposta que já se move no invisível. É por isso que seus anjos não ficaram indiferentes ao que você viveu. Eles viram cada lágrima que caiu quando ninguém estava perto. Viram as noites em que você fingiu estabilidade enquanto por dentro já estava exausto. Viram os momentos em que você quis desistir em silêncio, sem transformar isso em anúncio, sem pedir socorro em voz alta. E exatamente porque viram tudo, esta mensagem não chegou para te consolar superficialmente. Chegou para te puxar através do último trecho. Não trate isso como uma fala bonita. Trate como alerta. Porque muitas pessoas perdem o que estava quase nas mãos delas, justamente aqui, no ponto em que a dor parece mais convincente do que a promessa. É aqui que elas saem cedo demais. É aqui que elas decidem que nada vai mudar. É aqui que o coração endurece, a escuta se fecha e o milagre encontra uma porta que quase se abriu, mas não permaneceu aberta tempo suficiente. E eu não vou deixar você passar por este ponto sem te dizer claramente: não recue agora. Você já suportou demais para parar no limiar. Já atravessou noites demais para abandonar amanhã. Já segurou o peso por tempo demais para soltar a fé, exatamente quando o céu começou a se mover com mais pressa do que a sua mente consegue acompanhar. O teste final não é sobre merecer, é sobre permanecer presente quando tudo em você quer fugir por exaustão. Respire fundo mais uma vez. Sinta o que isso toca em você, porque a próxima parte vai deixar ainda mais claro qual é a regra espiritual deste momento, por que sua permanência pesa tanto no invisível e como o milagre começa a responder quando você decide não sair cedo demais. Meu filho, agora ouve com máxima clareza, porque esta é a parte que muita gente negligencia e depois chama de atraso, aquilo que na verdade foi abandono cedo demais. Existe uma regra espiritual operando sobre este momento. Existe uma chave. Existe uma resposta do céu ligada à sua permanência. E se você entender isso agora, vai parar de tratar a sua atenção como algo pequeno, porque ela não é pequena, ela é parte do alinhamento. O milagre não está sendo prometido de forma solta, ele está sendo ativado dentro de uma resposta, dentro de um sim, dentro de uma permanência que diz ao céu: eu não vou fugir desta vez, eu não vou soltar no último trecho, eu não vou me distrair exatamente quando a porta começou a se mover. É por isso que eu te digo com firmeza: fique até o fim. Não como hábito, não como formalidade, como obediência sob pressão. Há pessoas que acham que perdem porque não foram escolhidas. Não. Muitas vezes, elas perdem porque saem cedo demais daquilo que carregava a chave. Tocam a borda da resposta, mas não permanecem o suficiente para atravessar. Lá, chegam perto do código, mas se afastam antes de ouvir a última parte. Sentem o movimento começar,
mas interrompem a própria travessia porque a mente pede distração, o corpo pede fuga e o coração cansado pensa que pode voltar depois. Só que certos momentos não carregam o mesmo peso quando são deixados pela metade. É por isso que esta mensagem não é comum. Ela é uma transação espiritual, um ponto de concordância, um acordo entre a sua alma e o céu, um momento em que o invisível observa se você continua disponível, quando o ruído tenta te puxar para longe. Meu filho, o código que abre tudo não está fora desta travessia, está dentro dela. Não é só o que está sendo dito, é o fato de você permanecer debaixo desta voz até o momento em que a resistência quebra, até o instante em que a sua fé deixa de ser só esperança cansada e volta a ser concordância viva, até o ponto em que o seu espírito diz sim mesmo sem ter todas as provas nas mãos. E é por isso que eu preciso ser direto com você agora. Se sair cedo demais, você interrompe a sua própria sintonia, não porque o céu seja cruel, não porque Deus esteja brincando com a sua dor, mas porque há coisas que só são entregues ao coração que permanece presente o bastante para recebê-las por inteiro. Metade da escuta não sustenta o peso de certas liberações. Atenção quebrada não sustenta certas chaves. Obediência parcial não carrega a mesma força de uma permanência inteira. Percebe a seriedade disso? Enquanto você continua aqui, algo já começou a se destravar. Enquanto você continua ouvindo, algo já está se movendo. Enquanto você resiste à vontade de sair, você está provando no invisível que não vai repetir o padrão de abandonar o que estava prestes a mudar a sua história. E isso pesa muito mais do que você imagina. Seus anjos não te trouxeram até aqui só para te emocionar. Trouxeram para te alinhar, para te manter firme até o ponto em que a resposta encontre em você espaço limpo, atenção inteira e coração disponível. É por isso que o céu insiste tanto. Não é repetição vazia, é pressão santa, é proteção, é a tentativa de impedir que você trate como conteúdo aquilo que foi liberado como instrução. Então fique com o peito ainda apertado, se for preciso. Fique sem entender tudo, se for preciso. Fique cansado, mas fique. Fique ferido, mas fique. Fique até a última camada, porque há milagres que começam a responder no momento em que você para de sair cedo demais. E há mais uma razão para isso. O que vem depois desta parte não é leve. Vai tocar na traição, na dor escondida, nas pessoas que te feriram, no que tentaram quebrar dentro de você e no que o céu preparou como compensação para tudo o que parecia perda. É por isso que sua permanência agora é tão decisiva, porque a próxima revelação não vem só para te confortar. Vem para reposicionar o seu coração e mostrar que o que te machucou não terá a palavra final sobre a bênção que está chegando. Meu filho, agora eu vou tocar numa ferida que você quase nunca mostra inteira, porque foi aí que muita coisa dentro de você começou a endurecer sem que ninguém percebesse. Você foi ferido, foi decepcionado, foi deixado com perguntas que nunca receberam resposta limpa. E por mais que tenha tentado seguir em frente, ainda existe um ponto dentro do seu peito que lembra exatamente como doeu quando alguém te deu palavras doces com uma mão e com a outra abriu um vazio dentro de você. Não desvia agora, porque isso não foi pequeno, não foi só um mal-entendido, não foi só mais uma decepção, foi uma ruptura que mexeu com a sua confiança, com a sua forma de amar, com a sua capacidade de acreditar que algo verdadeiro ainda poderia chegar sem te quebrar de novo. Talvez essa pessoa tenha prometido cuidado e entregado ausência. Talvez tenha te dado atenção suficiente para abrir o coração, mas não verdade suficiente para sustentá-lo. Talvez tenha desaparecido sem coragem de assumir o que fez. Talvez tenha ficado, mas de um jeito tão incoerente que a dor foi quase pior do que se tivesse ido de vez. E o que mais te cansou não foi apenas o que aconteceu, foi ter de carregar sozinho o peso de tentar entender algo que nunca foi explicado com honestidade. Mas escute com firmeza. O céu não permitiu que essa ferida viesse para te destruir. Permitida não significa aprovada. Permitida não significa boa. Permitida significa usada. Usada para arrancar ilusões que já estavam te prendendo. Usada para mostrar o que parecia amor, mas não tinha raiz. Usada para expor o tipo de vínculo que alimentava expectativa, mas não carregava verdade suficiente para atravessar o futuro que Deus preparou para você. É por isso que eu não quero que você confunda dor com destino. O que te feriu não define o que te espera. O que te abandonou não determina o que pode te encontrar.
O que não soube te reconhecer não tem autoridade para estabelecer o seu valor. E mesmo agora, enquanto você ainda sente o eco de certas ausências, o céu já está preparando uma compensação que não se parece com remendo, parece restauração. Meu filho, presta atenção nisto. Existe alguém que nunca pediu desculpas do jeito que deveria. Alguém que sabe o que fez, sabe a marca que deixou, sabe o valor que tratou com descuido e ainda assim continua em silêncio, em orgulho ou em confusão. Talvez essa pessoa até te observe de longe, talvez perceba a sua mudança, talvez sinta que perdeu algo que não conseguirá recuperar com facilidade. Mas eu te digo, não prenda a sua cura à coragem tardia de quem ainda não resolveu a própria verdade. Não espere por esse pedido de desculpas para respirar de novo. Não condicione a sua paz à consciência de quem te feriu. Não entregue a chave da sua restauração à pessoa que não soube guardar o seu coração, porque o que o céu está trazendo é maior do que o arrependimento humano. É mais limpo, mais fundo, mais completo. É compensação divina. E compensação divina não é só receber algo no lugar daquilo que se perdeu. É receber de um jeito que cura a área onde a perda tentou deformar você. É chorar, sim, mas não de desespero, de alívio. É sentir o nó soltar no peito. É perceber que aquilo que parecia irreparável não só foi tocado, mas está sendo refeito com mais verdade, mais paz e menos confusão do que antes. Talvez você ainda não veja como isso vai acontecer. Talvez sua mente ainda tente voltar à cena antiga, rever a conversa mal resolvida, procurar sentido no silêncio de quem foi incoerente, mas não volte para esse labirinto agora. O céu não está te chamando para revisitar a ferida, está te chamando para sair dela com algo nas mãos, com discernimento, com dignidade restaurada, com espaço aberto para uma bênção que não te exige implorar por migalhas emocionais. E há um detalhe que você precisa ouvir com seriedade. O inimigo tentou usar essa dor para te fechar, tentou transformar uma decepção em identidade, tentou convencer você de que o problema era a sua intensidade, o seu amor, a sua entrega, a sua esperança. Tentou fazer você chamar de erro aquilo que na verdade era pureza mal colocada diante da pessoa errada. Não aceite essa mentira. Você não foi fraco por amar, não foi tolo por acreditar, não foi pequeno por permanecer. Você apenas investiu luz em um lugar que não sabia sustentá-la. Mas agora isso muda, porque a próxima camada desta mensagem vai abrir o campo prático da restauração. Vai tocar em provisão, porta se abrindo, movimento financeiro, sinal concreto e aceleração do tempo. E quando isso começar a se mover, você vai entender que o céu não estava apenas curando seu coração, estava também reorganizando o terreno inteiro para que a sua vida não voltasse ao mesmo lugar onde a dor quase te convenceu a parar. Meu filho, agora ouça com a mesma seriedade, porque o céu não está tratando apenas do seu coração. Está tratando também do peso prático que tem apertado a sua mente em silêncio. Sim, eu estou falando daquilo que você tenta administrar por fora, enquanto por dentro sente o estômago apertar. Contas, futuro, responsabilidades, a sensação de que tudo depende de você e de que qualquer atraso pode desorganizar o que ainda está de pé. Eu vi isso também. Vi cada vez que você disse, está tudo bem sem estar. Vi cada vez que uma cobrança chegou e seu coração acelerou. Vi cada vez que você tentou manter a casa, a imagem, a dignidade e a esperança, mesmo quando por dentro já estava cansado de fazer conta, de prever cenário, de segurar preocupação sozinho. E é exatamente por isso que esta parte não vem com abstração, vem com direção. Há uma porta se abrindo, não uma ideia vaga, não um consolo bonito, uma porta real, já marcada, já tocada pelos seus anjos, já separada no invisível para começar a se mover no visível no tempo certo. Talvez ela pareça pequena no início, talvez venha em forma de uma ligação que você quase ignora, de uma mensagem que chega num horário estranho, de um nome que ressurge, de uma oportunidade simples demais para parecer resposta, de um sonho que fica preso na sua mente, de uma conversa curta que, sem fazer barulho, muda a direção dos próximos dias. Não despreze o pequeno começo. O céu muitas vezes abre primeiro uma fresta, para ver se o seu coração ainda sabe reconhecer passagem quando ela não vem com aparência grandiosa. E aqui entra de novo o sinal que você não deve tratar como detalhe. 2 minutos. Esses 2 minutos não foram dados para te impressionar, foram dados para te despertar, para te fazer entender que, no reino espiritual, certas mudanças não obedecem ao relógio do medo,
nem a lógica do atraso humano. O tempo, quando encontra alinhamento, se dobra, se comprime, se acelera. O que parecia travado pode começar a andar. O que parecia longe pode começar a responder. O que parecia negado pode revelar que estava apenas aguardando o ponto certo de concordância. Meu filho, você não precisa forçar a porta que o céu já decidiu abrir. Não precisa se humilhar diante do que não tem paz. Não precisa correr atrás do que Deus quer colocar diante de você de forma limpa. Não precisa transformar provisão em desespero. Precisa discernir. Precisa obedecer. Precisa dizer sim quando o movimento vier, porque ele vem. E quando vier, talvez a sua primeira reação seja duvidar justamente por ser simples demais. É por isso que eu te alerto agora. Não complique o que o céu simplificar. Não chame de coincidência o que foi alinhado. Não descarte o impulso santo só porque ele não chegou vestido da forma que a sua ansiedade imaginou. Há respostas que não entram fazendo discurso, entram abrindo caminho. E eu preciso te dizer algo com firmeza. Você não está sendo deixado para trás financeiramente. Você não está amaldiçoado. Você não foi esquecido na fila da provisão. O que houve foi preparação, ajuste, contenção e reposicionamento. Porque há bênçãos que não podem ser entregues a uma versão sua, ainda esmagada pela urgência errada. Mas agora algo está mudando. Seu espírito está ficando mais claro. Sua escuta está ficando mais limpa. Sua disposição para receber sem sabotar está crescendo. E isso altera a velocidade do que pode começar a chegar. É por isso que o céu fala tanto de alinhamento antes de falar de abundância. Porque quando seu coração diz sim de verdade, o invisível começa a reorganizar pessoas, horários, decisões, acessos e encontros em seu favor. Não por sorte, não por carisma, por ordem divina. Há ajuda já caminhando, há uma resposta já em trânsito, há um movimento já autorizado. E o que parecia depender só da sua força começa a receber interferência do alto. Guarde isto no seu peito. A provisão que vem para você não vem para apenas tapar buraco, vem para interromper um ciclo de aperto, vem para devolver fôlego, vem para provar que Deus não assiste ao sofrimento dos filhos sem saída preparada. Talvez não seja do jeito que você desenhou, talvez não chegue pela rota que você passou noites imaginando, mas vai carregar paz, vai carregar clareza, vai carregar o tipo de confirmação que seu espírito reconhece antes mesmo de todas as contas se reorganizarem por completo. E a próxima parte vai te mostrar por que tanta coisa estranha tem acontecido ao seu redor. Sonhos repetidos, números, sensação de vigilância, mudanças súbitas nas pessoas, ataques que pareciam sem sentido. Porque o que você chamou de confusão, em muitos momentos, já era guerra espiritual acontecendo perto demais do seu avanço. Meu filho, agora escuta com os olhos bem abertos por dentro. Porque muita coisa que parecia aleatória nos últimos dias não foi aleatória coisa nenhuma. Houve sinais, houve interrupções, houve pressões estranhas, houve mudanças sutis ao seu redor que a sua mente tentou chamar de coincidência. Mas o seu espírito nunca aceitou completamente essa explicação. E ele estava certo, porque quando uma vida está perto de mudar de nível, o invisível se agita antes do visível se organizar. É por isso que certos sonhos começaram a ficar mais vivos. É por isso que alguns números apareceram repetidamente. É por isso que certas pessoas esfriaram sem explicação, enquanto outras pareceram inquietas perto de você. É por isso que o ambiente, em alguns momentos, ficou estranho mesmo sem nenhum motivo claro. Você não estava imaginando demais. Você estava percebendo demais. A diferença é grande. E o céu quer que você pare de chamar de exagero aquilo que, na verdade, já era discernimento e informação. Houve ataques que você nem viu por inteiro, meu filho, mas eu vi. Houve encontros que poderiam ter puxado você para baixo e foram interrompidos. Houve palavras lançadas contra a sua paz que perderam força antes de te alcançar. Houve armadilhas emocionais, espirituais e até práticas montadas perto do seu caminho que não prosperaram porque seus anjos estavam em posição antes que você percebesse o perigo. Não trate sua sobrevivência como algo comum. Não foi comum. Houve cobertura sobre você em lugares onde muita gente teria caído. Houve guarda em momentos em que você se sentiu sozinho. Houve mão divina sustentando você, quando até sua própria força já estava cansada de se explicar. E é por isso que eu te digo com firmeza: você não está sob abandono. Você está sob observação divina. Os sinais que vêm te cercando não são prova de esquecimento. São prova de movimentação.
São o céu te acordando aos poucos para uma realidade que já começou a mudar. O inimigo percebe quando alguém está perto do avanço, e é exatamente por isso que o ruído aumenta, que a confusão tenta voltar, que pensamentos pesados procuram espaço e que a mente, às vezes, fica mais vulnerável justamente quando a resposta está perto. O objetivo sempre é o mesmo: te cansar antes da travessia terminar. Mas agora você precisa ouvir isto sem suavizar. Essa voz que te acusa, que te esgota, que tenta te convencer de que nada vai mudar, não nasceu do seu centro verdadeiro. Não é a sua essência. Não é a voz final sobre a sua vida. É ruído tentando competir com o que Deus já autorizou. É pressão tentando parecer destino. É ataque tentando parecer identidade. Não aceite, porque há algo em você que amadureceu. Há algo em você que já não corre atrás de qualquer validação. Há algo em você que já não implora por qualquer amor. Há algo em você que está mais sóbrio, mais atento, mais difícil de enganar. E esse amadurecimento silencioso é uma das razões pelas quais o seu milagre foi aprovado. Você está mais pronto do que pensa. Pronto não porque não sente medo. Pronto não porque entendeu tudo. Pronto não porque ficou invulnerável. Pronto porque agora consegue continuar mesmo sob pressão. Consegue ouvir mesmo com ruído. Consegue ficar mesmo quando a velha versão de você teria fugido. E isso pesa no reino espiritual. É por isso que seus anjos estão tão perto, um guardando entradas que você não vê, outro cercando suas comunicações, outro observando os espaços onde sua mente costuma ser mais atacada, outro andando ao seu lado em horas em que o corpo está quieto, mas a alma ainda batalha. Você pode até se sentir sozinho em alguns momentos, mas está cercado de forma profunda, organizada e intencional. Cada pequeno ato de fé que ninguém notou foi notado. Cada escolha silenciosa de continuar foi registrada. Cada vez que você agradeceu mesmo chorando, o céu viu. E agora o céu está transformando tudo isso em posicionamento. Por isso os sinais importam tanto. Números repetidos, sonhos insistentes, mudanças súbitas nas relações, portas que fecham sem explicação, estranhezas no ambiente, pressões que parecem desproporcionais. Tudo isso precisa ser lido com mais maturidade a partir daqui. Não como superstição, como padrão, como código de movimentação, como confirmação de que a guerra existe, sim, mas que você não está nela sem cobertura. Meu filho, guarda esta frase. O ataque não é prova de derrota. Muitas vezes é prova de proximidade. O ruído aumenta quando o inimigo percebe que já não controla a narrativa. A pressão sobe quando ele sente que você está perto demais de sair do alcance do medo, da amargura e da estagnação. É por isso que as coisas pareceram tão intensas ultimamente. Não porque tudo estivesse desmoronando, mas porque tudo estava sendo reposicionado mais rápido do que seus olhos conseguiam acompanhar. E a próxima parte vai deixar isso ainda mais claro, porque o céu vai mostrar o que está saindo da sua vida, quem está vindo, por que certas presenças estão perdendo espaço, e como o vazio que algumas partidas deixaram não era rejeição, mas preparação para algo maior, mais limpo e mais alinhado com o seu destino. Meu filho, agora eu preciso que você escute esta parte sem resistir, porque nem tudo o que está saindo da sua vida é perda, e nem tudo o que desaparece merece ser perseguido. Há partidas que machucam, sim, mas não porque eram destino. Machucam porque tocaram lugares sensíveis, criaram hábito, ocuparam espaço e depois deixaram um eco. Só que eco não é aliança. A ausência não é prova de que você foi rejeitado pelo céu. Em muitos casos é exatamente o contrário. É o céu abrindo espaço antes que o que é verdadeiro chegue. É por isso que certas pessoas começaram a agir diferente. Algumas esfriaram, outras ficaram estranhas, outras simplesmente sumiram do seu alcance sem explicação satisfatória. E a sua primeira reação talvez tenha sido tentar entender, correr atrás, reorganizar a cena, salvar o que estava escapando. Mas eu te digo com firmeza, não corra atrás do que Deus está removendo. Não negocie com o que perdeu permissão para permanecer. Não atrase o que está vindo por insistir em segurar o que já expirou, porque algo está vindo. Não falo apenas de melhora de ambiente, não falo só de paz interna, falo também de encontro, de conexão, de uma presença alinhada com a sua próxima estação. Alguém que não vai exigir que você se diminua para caber. Alguém que não vai fugir da sua profundidade. Alguém que não terá medo da sua luz,
nem vai confundir a sua verdade com excesso. Uma alma que também passou por fogo, perda, espera e reconstrução, e que por isso saberá reconhecer em você não apenas aparência, mas propósito. Mas preste atenção, essa chegada não pousa no caos. Ela precisa de espaço, precisa de clareza, precisa de terreno limpo, precisa de um coração que já não esteja dividido entre o que foi removido e o que está sendo enviado. É por isso que tantas coisas estão sendo mexidas ao mesmo tempo. Pessoas, hábitos, pensamentos, expectativas, velhos apegos, reações automáticas, tudo isso está sendo reorganizado. O que parece bagunça, em muitos casos, é limpeza. O que parece silêncio, em muitos casos, é preparação. O que parece rejeição, em muitos casos, é seleção. Nem tudo que te deixa foi perda. Algumas saídas foram proteção, outras foram poda, outras foram o céu dizendo, sem rodeios: isto não pode seguir com você, para onde estou te levando. Meu filho, não tema o espaço vazio que certas partidas deixaram. O vazio assusta porque por um momento parece ausência de resposta. Mas nem todo vazio é abandono. Alguns vazios são espaço consagrado, espaço reservado, espaço que ainda parece silencioso, só porque o novo ainda não pousou completamente. E é aí que muita gente se sabota. Corre para preencher o espaço antes do céu terminar de preparar o que vai ocupá-lo. Não faça isso. Não volte para o que feriu só porque o silêncio do novo ainda não terminou. Não persiga a porta que fechou só porque ainda não viu a próxima abrir por completo. Não chame de atraso aquilo que é montagem invisível, porque o que está vindo é maior do que o que está saindo. É mais limpo do que o que confundiu você. É mais estável do que o que parecia promissor, mas não sustentava paz. É mais verdadeiro do que aquilo que te fez duvidar de si mesmo. E quando isso se aproximar, você não vai precisar forçar reconhecimento. Algo dentro de você vai saber, não pelo desespero, não pelo medo de perder, não pela carência tentando decidir rápido, vai saber pela paz, pela clareza tranquila, pela sensação rara de que desta vez não há máscara pedindo manutenção, há verdade pedindo permanência. Isso vale não só para pessoas, mas para ambientes, oportunidades e caminhos. Há portas novas sendo alinhadas que combinam mais com quem você se tornou do que com quem você era quando ainda aceitava qualquer migalha de validação. Há espaços que serão mais casa, há conversas que serão mais limpas, há vínculos que não vão te exigir hipervigilância, há caminhos que não vão parecer luta desde o primeiro passo. E tudo isso começa quando você para de idolatrar o que já foi removido. Meu filho, deixa ir o que está saindo. Deixa ir sem transformar isso em derrota. Deixa ir sem fazer disso uma sentença sobre o seu valor. Deixa ir sem voltar correndo toda vez que o velho chamar seu nome. Porque o que Deus envia não precisa competir com o que Deus já decidiu encerrar. E a próxima parte vai fechar tudo isso com o selo que faltava. A ativação final, a frase de recebimento, o novo capítulo, o milagre já em movimento e o tipo de encerramento que não termina quando a mensagem acaba, porque continua ecoando dentro de você depois que a tela escurece. Meu filho, agora chegamos ao ponto em que esta mensagem deixa de ser apenas aviso, consolo e preparo e se torna selamento, porque o que começou a se mover enquanto você permaneceu aqui não deve ser tratado como emoção passageira, deve ser recebido, assumido, guardado. Há coisas que o céu só libera por completo quando encontra um coração que não apenas escuta, mas concorda. Então concorde agora, não com o medo, não com o passado, não com a voz que tentou te cansar antes da travessia terminar. Concorde com o céu, diga dentro de você, com simplicidade e força: eu recebo, porque essa frase não é detalhe, essa frase é chave, é alinhamento, é sinal para o invisível. É o momento em que a sua alma para de apenas esperar e começa a se posicionar como quem entende que o milagre não está mais perdido no futuro, ele já entrou em movimento. Meu filho, a contagem regressiva terminou. Você não saiu correndo, você não pulou a parte decisiva, você ficou. E porque você ficou, algo que estava preso perdeu força, algo que estava travado cedeu, algo que vinha sendo segurado no invisível encontrou espaço para começar a atravessar a fronteira do espírito para a sua vida prática. Talvez você ainda não consiga nomear tudo, talvez só sinta um alívio leve, uma quietude diferente, um deslocamento sutil no ar. Mas não despreze o começo. Há milagres que chegam primeiro como atmosfera,
antes de se tornarem evento. Receba isso. Receba a paz, que começa antes da explicação. Receba a clareza que chega antes de todas as respostas. Receba a abertura que ainda é pequena aos olhos, mas enorme no reino espiritual. Receba o novo capítulo, sem exigir que ele se pareça com o passado para parecer real, porque não se parece. O que Deus está fazendo agora não é repetição, não é remendo, não é devolução do mesmo com nome novo, é reposicionamento, é reescrita, é restauração com discernimento, é bênção com proteção, é avanço sem a ingenuidade que antes te deixava exposto. Meu filho, guarda isso no centro do peito. Seu milagre não está a caminho como uma ideia distante. Ele já está aqui como autorização, já está aqui como movimento, já está aqui como resposta começando a se organizar ao redor de você. O que falta não é permissão do céu. O que faltava era o seu coração permanecer aberto tempo suficiente para sentir, reconhecer e não fugir no último instante. E agora que você permaneceu, não volte ao velho padrão. Não volte a implorar como quem não foi ouvido. Não volte a se explicar para quem não recebeu a chave da sua história. Não volte a perseguir o que Deus já mandou soltar. Não volte a falar como quem ainda está esquecido. Fale como quem foi visto. Pense como quem foi marcado. Ande como quem já entrou no corredor do sim divino. Porque entrou. Há um novo capítulo se abrindo sobre a sua vida. E ele não começa quando tudo estiver perfeito aos olhos humanos. Ele começa no momento em que sua alma faz paz com a verdade de que Deus já está agindo, mesmo antes de você conseguir medir os resultados com as mãos. É assim que o céu trabalha. Primeiro alinha, depois confirma. Primeiro toca o invisível, depois manifesta o visível. Primeiro planta paz, depois faz a porta girar. E eu quero que você saia desta mensagem com uma frase selada dentro de você. Eu não estou atrasado, eu estou sendo conduzido. Repita isso no silêncio, se precisar. Volte a isso quando o ruído tentar te puxar para trás. Volte a isso quando a velha ansiedade quiser provas imediatas. Volte a isso quando o mundo te pressionar a chamar de demora aquilo que o céu está chamando de preparação concluída. Meu filho, isto não termina quando a tela escurecer. É aí que começa a ecoar. Nos próximos dias, observe o que muda no seu espírito. Observe o que perde força. Observe o que começa a se alinhar. Observe o que se afasta. Observe o que se aproxima. Observe os sinais pequenos, porque muitos deles carregarão mais verdade do que os grandes barulhos que antes só te confundiam. E quando perceber, não chame de coincidência, chame de resposta. Agora respire fundo. Solte o peso que não precisa mais carregar sozinho. Abra as mãos por dentro. Abra o coração sem medo e diga com fé quieta, mas inteira: Deus, eu recebo, estou pronto. Porque você ficou, porque você ouviu, porque você não saiu no último trecho. E porque você ficou, eu fico com você. Seu novo capítulo começou, seu milagre já se move. E aquilo que o céu decidiu liberar sobre a sua vida não será pequeno, não será confuso e não será tardio. Será divino.